retomando os trabalhos, por favor. Está travado? Pessoal, agora nós vamos ter o prazer de escutar a professora e especialista Magma Damasceno. Ela é especialista em impactos da violência na saúde pela Fiocruz, especialista em gestão da clínica nas regiões de saúde pelo Sírio-Libanês, especialista em gestão pública pela FESP São Paulo, mestre em psicologia social e atualmente é coordenadora da Rede de Atenção a Pessoas em Situação de Violência Doméstica e ou Sexual na Secretaria de Saúde do município de Suzano. É com prazer que eu passo a palavra. Eu vou começar sentadinha, qualquer coisa eu levanto, porque não sei lidar com microfones. Primeiro, eu gostaria de agradecer à professora Edna, que me convidou. Já há um tempo ela vem me convidando para estar aqui junto com o pessoal da graduação e agora aqui na psicossomática, na pós. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer vir falar do nosso trabalho aqui. No primeiro bloco, a gente teve uma coisa mais voltada para o estudo do indivíduo, como que acontece esse atendimento. E aí, a minha proposta aqui é trazer um pouco como a gente foi construindo a rede de atendimento dessas pessoas em situação de violência doméstica e sexual lá no município onde eu trabalho. Então, vou falar um pouquinho, a partir do olhar da psicóloga, como que a gente foi entendendo lá no município que a gente tinha que construir uma política ou uma rede de enfrentamento, enfrentar no sentido de que nós temos alguma coisa a contribuir com isso e como é que a gente vai se organizar a partir dessa tarefa. Vou apresentar minimamente o município. Então, o município de Suzano ele fica na região metropolitana da Grande São Paulo e ele tem serviços na atenção básica, na média complexidade e serviços de urgência e emergência, né? Então, nós temos CAPS, Unidades Básicas de Saúde, Centro de Especialidade, pronto-socorro, enfim. Dá para ver, gente? Parece que está meio ruim. Dá? Eu só vou virar isso aqui. Obrigada. Que assim me facilita um pouquinho. Esse é um município pequeno, ele tem mais ou menos 280 mil habitantes, né? Isso é uma estimativa, em 2010, tem 206 quilômetros quadrados, e essa é a nossa rede. Então, não é uma rede grande, a gente não tem grandes hospitais, não tem hospital nenhum, na verdade, a gente tem a Santa Casa, mas a gente tem essa rede na atenção básica e na médica complexidade, que dá para a gente organizar aí a questão da violência. Quando eu comecei do ponto de vista da clínica, de quem estava lá numa UBS, atendendo 5 casos de crianças que traziam históricos de abuso ou violência doméstica, e eram 5 casos que entravam novos por semana na minha agenda. E isso foi uma coisa que foi me incomodando, né? E eu parti para estudar com meus pares por que isso acontecia, né? E aí, assim, na minha surpresa, assim, que meus pares, assim como eu na graduação, estou formada há 15 anos, a gente não tinha tido nada específico sobre violência, né? E a gente não conseguia dar muitas respostas em relação a isso. Então, a gente propôs, nas reuniões, de estar discutindo o que a gente ia fazer. Então, o primeiro movimento que a gente fez foi pesquisar os atendimentos que lá existiam. Então, a gente viu que, durante a fase de desenvolvimento, a violência ela cometia todo mundo na cidade. Então, eram todos os ciclos de vida. Criança, adulto, adolescente e idoso. Então, ninguém escapava dela. A gente também viu que o suspeito da agressão ele tinha um vínculo forte, estava dentro da casa. Então, se repetia muito o que estava na literatura. Nenhuma novidade até então, né?
E aí a gente viu uma grande ênfase dentro do município, esses são dados do município, dos casos de violência em relação a crianças. Então, a gente tinha que pensar um pouco sobre isso, como é que a gente ia fazer. Então, a gente foi falar com o gestor público para falar, olha, precisamos de um curso, não fomos preparados, toda aquela coisa que a gente fala quando a gente está querendo trabalhar alguma coisa, ou alguém impõe para a gente trabalhar alguma coisa e a gente se sente resistente no primeiro momento. Que, afinal de contas, quem quer trabalhar com violência, né, doméstica? Ninguém. Mas aí a gente começa a perceber que é um assunto que é mais comum dentro das casas, nos bairros, ali onde a gente está, do que a gente pensa. Então, com os dados, foi possível mostrar para o gestor que ele precisava trabalhar com a gente a respeito disso e que a gente precisava de algum tipo de apoio. Então, a gente começou a pensar, será que só a gente que atende? E aí a gente foi ver, nos encaminhamentos, na saúde, nós temos uma ficha de notificação de violência, que depois eu mostro para vocês. E a gente foi, nessa ficha, a gente consegue tipificar que tipo de violência, como é que ela ocorreu, enfim. E a gente viu dentro dessa ficha que 31% dos encaminhamentos que eram feitos eram todos para a saúde. Então, dava para a gente ficar isento disso. E isso ajudou bastante o gestor a entender que a gente precisava falar desse tema ali dentro. Não tinha nada organizado, né, em nenhuma categoria. Ninguém falava sobre violência. A gente, na vigilância epidemiológica do município, a gente percebeu que violência era o segundo lugar que mais matava dentro do município, né? Só perdia para a mordida de cachorro. Era a situação que mais se notificava ali. Super interessante, né? Só perdia para mordida de cachorro, era uma coisa louca. Também a gente pegou nessa ficha, nos dados, que a característica dos serviços dentro da saúde mais requisitados era o ambulatorial. Não era o hospitalar, como a gente imaginava, que aí a gente se escandalizava quando via os casos e tinha que ter uma super hiperestrutura e vamos para o hospital e o Pérola Baixa como é que faz, como não faz, e a gente descobriu que não, que a maioria dos casos a gente conseguia resolver dentro do âmbito, né, ambulatorial, ou seja, dentro das unidades básicas de saúde, dentro dos serviços dos equipamentos que estavam ali no território. E a gente também percebeu a incidência, acho que era de 1,4 a cada ano, né, provocado pelas causas externas. Então, não era fácil. A gente, com todos esses dados, a gente ficou pensando o que fazer para lidar com essa questão da violência. Detalhe, quando a gente foi junto com os pares, ninguém sabia fazer. Quando a gente foi procurar outros colegas para ajudar, ninguém queria discutir. Aliás, a gente tinha um discurso muito violento de o outro não faz a sua parte. Então, como é que você quer que eu faça a minha se o outro quebra tudo que eu fiz aqui? Então, isso era uma coisa muito difícil. A gente percebeu que a gente precisava de indicadores. Não tinha no município indicadores sobre o tema. Então, quando você vai falar com o gestor público, é que ele quer indicadores. Senão, por que ele vai trabalhar? A gente precisava de um fluxograma de atendimento, porque se para cardio tem, para doenças crônicas tem, por que não para violência? Então, a gente precisava disso, né? De um fluxograma que orientasse minimamente, que a gente fizesse o mínimo dentro do município. A gente precisava de mais que um fluxo, de uma rede de cuidado, e a gente não sabia bem como fazer isso, mas a gente sabia que a gente precisava de uma rede de cuidado que não dá a violência pela sua complexidade, acho que as meninas falaram antes, né? Eu tive um probleminha no trânsito, não consegui chegar na hora. Ela não é algo que você trate sozinho, é complexo. Então, você não trata disso sozinho, né? Ninguém é herói nessa hora, né? Você é parte de uma rede de atendimento. E aí você precisava desses parceiros que estavam com uma puta raiva, porque a saúde não atende, o conselho tutelar, ele não prende, ele não manda matar, ele não manda prender o agressor, e mil coisas a gente ia escutando nesse sentido. Dinheiro, nossa, dinheiro nenhum dinheiro para montar nada, para contratar nada. Era uma coisa... Porque se você não tem indicadores, como é que você vai ter dinheiro para implantar a política? Esse não está dizendo nada, né? Você está dizendo que tem violência, mas e aí? Capacitação, que foi o que eu falei agora há pouco, e compreender que de acha essa lógica de rede que todo mundo fala que a gente precisa trabalhar em rede
e a gente não entende que diacho de lógica é essa, né, de trabalhar em rede. Então, a gente reuniu esses dados epidemiológicos para pensar nos processos de trabalhos que a gente tinha que organizar a partir dos dados, e aí a gente ficou com esse buraco existencial lá dentro, porque, como o meu interesse foi muito grande pela questão, e até porque eu estava pensando no meu quadrado, 5 crianças por semana é um pouquinho angustiante, né, e solitário. Eu fui convidada para pensar no tema, de tanto que eu enchi o saco na Secretaria de Saúde. Ela, olha, então, você não quer pensar nesse programa? Vai pensando sobre isso. E aí eu montei uma equipe, né? Uma equipe de uma pessoa para pensar em tudo isso. Triste, né, gente? Mas é assim que começa. Nunca começa pronto. A gente se rasga inteiro no começo. É sempre assim. Nunca está fácil na nossa mão. Por isso que eu falo, não desistam, seja lá onde vocês estiverem. E aí, dos indicadores, que não havia, do fluxograma, cada um fazia de um jeito. Eu lembro que, na época, eu peguei... bom samaritana, né? Eu peguei o telefone, tenho esperança na humanidade. Né? Vou ligar, vai sair um fluxo pronto daqui. Liguei para todas as unidades básicas de saúde e perguntei, senhor gerente, o que você faz quando chega um caso de violência na sua porta? Meu Deus do céu, fiquei enlouquecida. Cada um conseguia fazer um fluxo diferente dentro do município. 22 unidades. Assim, fiquei louca com aquilo, né? Porque cada um mandava para um lugar diferente. Ninguém sabia o que significava rede de cuidado, era muito difícil isso, né? E os parceiros eram excelentes amigos. Então, todo mundo que eu tinha listado, entendido como parceiro... inimigos, desculpa. Tinha uma pedra para jogar em cima, né? Ou eles contra eles, ou a saúde contra eles. Dentro da saúde também tinha as picuinhas, era um negócio bem esquisito. Né? Dinheiro, já falei. A capacitação, eu falava, vamos nos capacitar. Quem que fala disso aqui? Né? Lá em 2009, né, a gente tinha a grande academia falando disso. Né? E na rede, como é que isso... Né, se transportava para a rede, já que a gente não tinha nenhum tipo de acúmulo. Né? Na época, eu lembro que a gente até chamou o SEDES para colaborar com uma grande capacitação lá dentro do município, mas as pessoas não entendiam por que a gente tinha que capacitar para falar de violência. Né? E aí a gente começou a estudar o SUS, que acho que é uma grande diretriz aí para todos nós sobre territorialização, atenção básica, como foco principal desse trabalho, e o trabalho em rede. O SUS deu muitas pistas para a gente, né? E foi um trabalho de pesquisa muito grande. A gente começou a disparar na rede para os profissionais o que eles tinham tido na universidade sobre violência, né? O que a gente e os fluxos. E aí, tudo isso que a gente foi pesquisando com as pessoas que lá trabalhavam, a gente foi descobrindo que tinha subnotificação local muito grande. Então, os números que eu tinha lá não correspondiam à minha realidade, porque as pessoas... a ficha é muito grande. Eu não tenho tempo. Se eu fosse notificar, só fazia isso o dia inteiro. Não dá para notificar. E outras tinham assim, como é que eu vou reconhecer o que é uma violência? Eu não sei o que é uma violência. Né? Então, às vezes, não reconhecia no seu consultório, que muitas das vezes aquelas mulheres que a gente chama de poliqueixosas, elas estavam em situação de violência, que precisavam desse olhar. Então, tinha muita subnotificação, revitimização das pessoas em situação de violência, né? Coisas horríveis aconteciam dentro da rede. Eu tenho até vergonha de contar. Eu lembro de uma vez, de uma unidade que a gente matriciava, que a gente trabalha com apoio matricial lá no município, e a gerente ela falou, olha, eu estou com uma adolescente grávida, ela é companheira de um traficante, mas ela se descobriu grávida e ela quer sair dessa situação. Só que ele faz ameaças psicológicas com ela e tal, e só que ela não pode sair muito, então ela tem que vir aqui na unidade para a gente conversar. E a gente combinou uma consulta compartilhada para poder fazer. Não, então vamos aí, é urgente, a gente marca um horário, vamos fazer essa consulta compartilhada, que é uma consulta que a gente faz junto com aquela pessoa que vai ser a referência no matriciamento, não sei se vocês já tiveram sobre essa estratégia, e para a gente pensar com o sujeito, né, entender melhor o caso, pensar com o sujeito quais são as saídas, né, e o seu projeto terapêutico singular. E eu lembro que a gente foi para a unidade muito empolgada, olha que bacana, a gente vai poder trabalhar um caso em loco, isso bem no comecinho.
E a gente arrumou a sala, e a gente pensou estratégias, eu não sei o que lá. E quando eu falei assim, agora a gente precisa chamar ela, já está na hora, vamos chamar. Você chama ela para mim? E aí aquela médica que era gerente dá um passo na porta da recepção e grita, cadê a gestante... como é que ela falou? Cadê a gestante drogada, grávida, que estava aqui? Caraca, eu estava na sala, eu vi aquilo. Eu fui murchando de um jeito... Eu não conseguia nem respirar quando ela terminou, porque era de uma violência tão grande, né? Assim, óbvio que eu nunca conheci essa garota, porque ela não se apresentou. Estava uma multidão na recepção e ela, que ela não vai ser identificada como adolescente drogada e grávida, né? Que quer qualquer coisa naquela unidade, né? Sabe Deus lá que situação que ela está hoje. Mas a gente faz isso e a gente não percebe que, fazendo isso, a gente está lidando com vida, né? E que a gente pode ter um momento de superação ou não, né? E é bem grave, assim. A gente ri, mas é uma coisa que é muito chocante, porque isso pode ser velado também, né? Pode ser velado, essa revitimização. Por exemplo, soltar um monte de contra-referência na mão das pessoas em situação de violência e elas ficarem sambando pela rede. E bate aqui, não é atendido, e não é aqui, é ali, não é ali, é acá, e não acha nunca o atendimento até que elas desistem. Então, eram coisas que a gente foi encontrando no caminho. Fragmentação dos processos de trabalho da rede assistencial, das relações entre os atores envolvidos na produção de saúde, então, os trabalhadores, os gestores, e usuários em situação de violência, nem eles não sabiam que ali eles podiam ter ajuda, nem as pessoas que estavam ali no trabalho entendiam que podiam ter uma parcela de cuidado naquela situação de violência, né? E tinha muita coisa trocada, né? De achar que na saúde a gente faz o eixo da responsabilização, ou que a gente garante certos direitos. Não, o nosso eixo é o eixo do cuidado. Isso não estava claro, né? Não estava claro que são 3 eixos diferentes, né, nessa atuação da violência: o eixo da responsabilização, o eixo do cuidado e o eixo da proteção social e garantia de direitos. Então, tudo isso a gente teve que estudar, separar e conversar dentro da rede com os profissionais de saúde para eles entenderem que há grandes possibilidades de atuação, mas que também haviam limites. Que o profissional de saúde, no eixo do cuidado, ele não ia conseguir fazer a responsabilização, que está lá para a Secretaria de Segurança Pública, que está lá pelo IML, pelas delegacias, pela promotoria, a defensoria, enfim. Então, esses 3 eixos precisavam estar claros dentro do município. Despreparo dos profissionais para a prática compartilhada. Então, quando você montava, falava assim, vamos falar de violência. As pessoas não sabiam o que falar, e aí começava a culpabilizar a pessoa que estava em situação de violência por aquela própria violência que ela estava sofrendo. Então, assim, não se sabia construir um projeto terapêutico singular a partir do que é a violência dentro do território, dentro daquela comunidade, como é que a gente enxerga para isso e consegue fazer esse estudo. Então, era tudo muito difícil, né? Eu lembro que a gente tinha falas do tipo, o garotinho que chegou na unidade, a mãe espancou e quebrou o pulso. Aí o pediatra dizia, não, mas isso é violência, eu não posso pôr a mão, eu não vou mexer. Não vou mexer, não é comigo. Eu vou mandar, chama o SAMUR. E aí a gente faz todo o acolhimento, mas no final temos que chamar o SAMUR, porque o médico ele não quer atender, porque ele acha que vai dar problema judicial, porque ele acha que ele vai ser chamado para depor, porque ele acha que isso é problema para ele, para a unidade, que vai vir processo, né? E aí, assim, foi um trabalho de formiguinha no sentido de conversar e assim, dá vontade de dar um soco na cara, gente, eu confesso. Mas não dá para a gente fazer isso, né? A gente tem que ter parceiro. Se a gente brigar com todo mundo, a gente fica sem parceiro para compor a rede, né? Daqui a pouco a gente briga até com o espelho, mas, enfim, a gente precisa compor, né? E foi esse trabalho de formiguinha, e no outro dia ele vira e fala assim, você acha que eu errei? Ah, então tá. Você se equivocou, sim, porque ele precisava de atendimento, né? Ele não precisava de um juiz. Você julgou o caso já? Você já disse que ia dar problema, que já ia dar uma série de coisas, ele só precisava de atendimento. Né? Omissão de primeiro atendimento, isso sim é crime. Então, foi super difícil de fazer essa prática compartilhada, humanizada e proativa. Até hoje é difícil, porque a gente, né, assim, as pessoas que vieram aqui na mesa anterior a mim deixaram bem claro o quanto que a gente carrega uma cultura bastante violenta e traumática, né?
Então, isso a gente acaba, mesmo nós sendo os profissionais da saúde, os profissionais do cuidado, a gente acaba fazendo isso e deixando a peneira fica um pouco mais larga e a gente deixa passar, né? Então, a ausência de educação permanente a gente não tinha na rede, nem pela rede, nem das graduações que a gente vinha. A ausência de sistematização de trabalho, de produção de conhecimento. Então, às vezes, tinha alguém que tinha um trabalho bem legal, mas esse trabalho não era divulgado, não era conhecido, ninguém sabia o que aquela pessoa fazia lá no fundão lá do município, que ajudava a fazer um trabalho com violência. Então, a gente teve que lidar com vários fatores. E baixíssimo investimento em ambiência, infraestrutura, para o acesso aos equipamentos de saúde e seu acolhimento com respostas mais resolutivas no cuidado. Quando eu falo de ambiência, eu não estou falando de uma boa cadeira, de mesa de mármore, estou falando de uma coisa maior, né? De que é esse olhar. Assim, preciso nem falar de um estupro ou de um soco no olho, eu vou dizer de uma consulta ginecológica. Quantas vezes vocês foram numa unidade básica de saúde e falaram, eu queria marcar uma consulta com o ginecologista? Com quem? Com o ginecologista que você quer ir? É desse jeito. As pessoas não pensam, né, que talvez para chegar ali naquele balcão, aquela pessoa ela demorou um tempo de elaboração, de superação daquilo que ela, né, acha que ela está fazendo ali, né, que ela é importante para ela estar ali. E a violência é assim, é um momento do start. Quando deu start, a pessoa vai lá procurar ajuda, ela moveu mundos e fundos para estar ali. Se a gente não tiver sensibilizado para isso e tiver preparado para isso, a gente vai perder essa pessoa, assim como eu perdi aquela adolescente, né? E eu digo eu perdi porque nós somos equipe. Não adianta. Não é ela, não é a gerente que perdeu o caso. Eu também perdi aquele caso, né? Nunca mais eu vou esquecer dessa cena. O trabalho coletivo ele é muito importante. Então, a gente fez todo esse amparato. Com indicadores, a gente conseguiu um pouquinho de dinheiro, que políticas públicas sem dinheiro, Temer, não dá. Sinto muito, não dá. A gente pode fazer políticas públicas com baixo custo, mas com custo zero, não dá. Então, a gente precisa de dinheirinho. O fluxo, a gente montou uma rede para falar desse fluxo. Então, a gente chamou todos os equipamentos que tinham uma interface com o atendimento da violência, um fluxo que demorou 1 ano e pouco para sair, só para vocês terem uma ideia. Parece que é fácil, né? A pessoa chegou aqui, ela vai para cá, se precisar disso, faz aquilo. Não é fácil, porque tinha que vir de baixo para cima. Não adiantava eu instituir. Tinha que vir de uma discussão coletiva, que cada um se implica neste pedacinho de chão. O que cada um vai plantar aqui nesse arado? Então, o fluxo ele demorou 1 ano e pouco para sair. Muita discussão, muitas reuniões entre os equipamentos, entre os atores. Então, envolveu Santa Casa, envolveu os CAPs, a atenção básica, a assistência social estava lá, o Conselho Tutelar também, envolveu muita gente nesse fluxo. A rede do cuidado, então, os parceiros intersetoriais. Sempre que a gente vai fazer uma ação em relação à violência, se é uma formação, se é uma discussão, a gente tem que chamar esses parceiros, né? Porque eles precisam. Eu estou falando do ponto de vista de quem está na saúde, tá, gente? Mas o psicólogo, não importa onde ele esteja, se é no eixo do cuidado, no eixo da proteção social ou garantia de direito, ou no eixo da responsabilização, ele tem que fazer mais ou menos isso, de seguir mais ou menos essa regrinha, de que ele não faz sozinho, ele precisa buscar esses parceiros. Senão, não dá para a gente estabelecer rede de cuidado. Depois eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona aí. E um baita investimento que a gente fez em capacitação. Então, tudo que a gente podia, a Equipe, né, começou com a Equipe, então eu ia lá falar de violência nas unidades. ONGs que tinham algum trabalho, a gente chamava. Eu lembro, na época, a Petrobras quis passar uns dutos lá dentro do município e ela era obrigada a dar uma contrapartida, né? E nossa, eu chorava lágrimas de sangue. É para violência, me dê para mim. E aí a gente conseguiu com o Instituto Promundo uma capacitação para agentes comunitários de saúde, paga pela Petrobras, porque eu não tinha dinheiro nenhum para fazer nada. Então, a Faculdade de Saúde Pública, com o antigo Pavas, né, que, infelizmente, devido aos cortes nas universidades públicas, ele foi fechado depois de 20 anos de excelentes serviços prestados. Aí, o ano passado, ele foi fechado.
o CS2, Barra Funda. Eu faço questão de colocar esses nomes aqui, porque eu acho que são referências para a gente ir atrás. Que eu não sei quem são vocês, não sei que município que vocês estão, de que lugar que vocês estão falando, e, às vezes, até do consultório, vocês precisam saber onde é que tem gente qualificada para lá entender um pouquinho, conversar e trocar ideia. São pessoas disponíveis. O Unifesp também nos ajudou, SEDES nos ajudou, Instituto Promundo, Fiocruz, e supervisão da rede. Eu cheguei no estágio de supervisionar a rede, então consegui pagar uma supervisão para a rede. Então, isso é muito legal. Eu também descobri que tinha alguns editais, que teve uma época do governo aí que a gente tinha editais. Tivemos uma Secretaria de Políticas para Mulheres, né? Olha que coisa, no Ministério. E aí tinha alguns editais, assim, e a gente corria atrás dos editais, que não as loucas. Né? Vamos escrever, porque a gente tem que ganhar dinheiro. Porque o nosso intuito era reverter isso para alguma coisa dentro do município. E a gente ganhou alguns editais que a gente conseguiu fazer. Descobrimos que a violência tinha alguns indicadores, assim como as outras redes de atenção à saúde. E a gente ficou muito feliz, porque eu estava dentro da vigilância epidemiológica do município. A grana era pouquinha, mas era uma graninha, já dava um cafezinho, então a gente ficava muito feliz. Então, a única coisa que faltava era compreender a lógica de rede. E isso a gente teve que fazer no diálogo mesmo. E até a gente entender que rede não é uma coisa que você apronta e deixa ela lá prontinha para você. Não, ela é dinâmica, ela é viva e ela só acontece quando o caso está na sua frente. Porque aí você vai tecendo essa rede e vai procurando que atores vão ser necessários naquele momento para a gente poder, então... eu costumo fazer aquela imagem de que se esvaece quando o caso dá um segmento e ela se fortalece de novo quando a gente precisa reacioná-la. Então, cada etapa do caso é uma rede diferente, porque ela é dinâmica, ela é viva, ela é feita de pessoas. Então, a gente tem que saber o nome do fulano que está do outro lado, que está no CRAS, que está no CREAS, que está no Conselho Tutelar, que está lá na UBS atendendo no meu território. Eu tenho que saber o nome da psicóloga, eu tenho que saber o nome do assistente social. Então, assim, é assim que a gente constrói rede. A gente não constrói rede no imaginário. A gente constrói rede no concreto, com pessoas, números de telefone, contato físico e olhares. Porque, senão, a gente não constrói uma coisa que é fundamental construir em rede. Eu acho que até mesmo para quem está no consultório, porque você que está no consultório, você sabe para quem você indica, né? É a mesma lógica. A gente tem que saber para quem que a gente confia e indica. E é isso que a gente precisa ter. A gente precisa confiar nos parceiros para poder ter essa tranquilidade de dizer, neste momento, você vai estar com esse meu parceiro, mas você ainda é meu. Porque rede é isso, é se corresponsabilizar pelo outro que você identificou que tem uma necessidade diferente daquilo que você pode ali ofertar e que ele vai precisar estar com uma outra pessoa em um outro determinado momento. Então, gente, a gente costuma dizer que rede é fácil de fazer. Não é fácil de fazer. Né? A gente não se confia, né? A gente critica, a gente tem uma comunicação super violenta para dizer do trabalho do outro que a gente nem conhece, para defender o nosso trabalho que o outro está jogando a pedra. Então, a gente precisa estar um pouco atento nisso. Né? Isso aqui eu já falei, que eu chamei um monte de gente, SAI, CTA, Guarda Civil, não falei para vocês, mas tinha. Os conselhos de direito participaram quase todos. Então, o CONDECA participou, o Conselho da Mulher participou da confecção do fluxo, do protocolo. Dirigentes da Santa Casa, o secretário de Saúde estava lá, porque era uma coisa muito interessante. Quando a gente fazia uma reunião sobre violência no começo, não havia esse interesse. Nossa, isso daqui, para mim, era um sonho de consumo. No máximo, tinha 5 pessoas. Mas se a secretária dizia assim, fala que eu vou. A secretária parceira, ela dizia, fala que eu vou. Eu falei, secretária estará presente. Eu colocava no final do convite. Nossa, lotava a minha sala. Aí eu dizia, de meia hora, a secretária disse que daqui meia hora ela chega, que ela está num compromisso anterior. Lotava a minha sala. Porque todo mundo queria mostrar para o secretário que ele estava lá. E a gente acabava conseguindo discutir um assunto que ninguém queria discutir. Então, eram várias estratégias que a gente ia lançando mão para tentar constituir a tal da rede, né? Que era muito difícil. Até que saiu o protocolo de atendimento às mulheres vítimas de violência. Né? A gente, em primeiro momento, não conseguiu tirar a palavra vítima,
Mas é aquilo que eu falei, a gente tem que compor com os parceiros e não sobre eles, né? Com os parceiros. Mas a gente conseguiu estabelecer um protocolo que, minimamente, o sujeito que estaria ali no pronto atendimento, seja ele no PS ou na UBS, ele ia saber como fazer um fluxo que garantisse um cuidado mínimo. A gente começou a trabalhar em cima de um material, que era uma cartilha, que foram feitos 32 mil exemplares para divulgar na população, falando onde estavam os equipamentos que a gente trabalhava em relação à violência. Isso também foi feito por várias mãos, não foi feito sozinha, né? Nós fizemos um vídeo institucional, que foi muito legal, esse vídeo, porque tem no YouTube, é só jogar o nome que ele aparece lá. Esse vídeo institucional que nós fizemos, na discussão coletiva de como que a gente ia fazer para atingir os trabalhadores de saúde, que precisavam entender que eles tinham uma oferta, uma responsabilização nessa situação da violência, no atendimento, e sensibilizá-los, e que também a população tinha que saber aonde encontrar essa ajuda, as pessoas que estavam em situação de violência, que foi tão bacana que partiu deles, a gente que está discutindo a violência, a gente não pode ser o ator desse vídeo? Vocês querem interpretar lá os personagens da história? Queremos. Então, a gente conseguiu contratar uma agência de publicidade e eles utilizaram agentes comunitários de saúde, gerentes e algumas pessoas. E era um vídeo assim que a gente fez circulação local na mídia, né? Local, porque lá de onde eu vim, lá de Suzano, é porque eu moro em São Paulo, então é diferente, né? Aqui é a Globo, lá é afiliada, né? Tinha afiliada, então o alcance era outro. A gente conseguiu passar isso. E, então foi bem bacana. Eles foram voluntários, eles participaram e a gente rodava isso nas recepções das unidades de saúde. Esse, mais ou menos, o fluxo que eu vou mostrar para vocês, de que a gente fez lá. E aí a gente partiu para uma avaliação sobre o processo de supervisão. Porque aí a gente ficou 1 ano montando o fluxo, a gente dividiu a cidade em 3 territórios, a gente foi conversando sobre quais as dificuldades de atendimento de cada território, junto com seus equipamentos, e aí a gente foi avaliando até que a gente chegou à conclusão que a gente precisava fazer uma formação, e aí já tinha passado várias pessoas capacitando em grandes palestras, mas a gente viu que a gente precisava de uma coisa menor, quentinha. E a gente chegou na conclusão da supervisão. Né? Aí a gente começou a fazer uma supervisão distrital, né? E aí a gente fez uma análise do que as pessoas tinham achado desse 1 ano que eles passaram em supervisão. E aí foi muito legal, porque a maioria falou que aumentou seu conhecimento sobre o tema, que organizou, de alguma forma, a sua prática profissional naquela situação, e que proporcionou uma integração entre os serviços, o fato da supervisão estar acontecendo ali no território. Então, isso facilitou estruturar a rede também, né? Não foi uma coisa que ficou solta. Eu estou falando tão rápido que parece tão fácil. Isso demorou uns 3 anos, gente, para a gente chegar aí, né? E o que eu achei muito bacana desse resultado da supervisão, que chega uma hora que o din-din acaba, né? Você não tem dinheiro mais para pagar o cara lá da Faculdade de Saúde Pública para vir fazer a supervisão dos casos em loco, no território, para discutir. Eu mesma faço várias de graça lá no território, porque acredito mesmo que a gente tem que trabalhar nas parcerias. E aí o dinheiro acabou, mas um dos territórios continuou com o seu processo de supervisão e discussão de caso local durante 1 ano e meio, até trocar a gestão, e aí a gente tem uma descontinuidade de governo e de programa, mas continuou sozinho, e só trabalhadores. E isso foi muito legal. Isso é rede, quando faz sentido para quem está no território trabalhando com o assunto. Então, é fantástico você ver um grupo de profissionais se reúnem numa unidade, são 6, 7 unidades, que eles se reúnem num auditório e vamos discutir os nossos casos de violência que está aqui no território. E ficaram 1 ano sozinhos discutindo isso, porque, no momento, eu estava impedida pela descontinuidade de gestão de estar naquele lugar de discussão dos casos de violência. Então, isso, para mim, foi muito gratificante, porque é disso que a gente está falando, de rede, é disso que a gente está falando. Então, assim, a gente começou também a fazer alguns eventos, porque
A dengue, ela fala por si. A violência, não. Todo mundo aqui sabe que a violência ela é silenciosa para quem está numa situação de violência, né? E o trabalho dos trabalhadores também o é. Né? Então, a gente começou a fazer um calendário de datas, que, né, parece aquela coisa da história da escolinha, o dia do índio, o dia das mães, o dia dos pais. Então, a gente foi discutir alguns dias da violência dentro do território, para a gente tentar sempre lembrar aquela data. E aí, como eu gosto de trabalhar com números e dados, é uma mania minha, apesar de eu não saber fazer 1 mais 1, mas eu gosto de juntar esses dados, a gente foi percebendo que, no trabalho de violência, toda vez que a gente fazia uma palestra, um encontro, uma grande mobilização, o número de notificação ele crescia exponencialmente. Passado 2, 3 meses, se a gente não tocasse no assunto, não falasse nada no município, começava a cair. E isso se repetiu por anos. Então, assim, a gente entende que a gente precisa se fortalecer nessas datas. Então, vira e mexe, a gente está tentando falar de violência, alguma coisa. Agora, eu estou com um projeto louco que a cada 6 meses eu falo de um tema, fico martelando um tema. Esse mês, a gente falou muito sobre relacionamento abusivo. Aí, eles pediram para a gente falar agora, no próximo, sobre comunicação não violenta. Ok. Não sei muito sobre isso, mas vou estudar e nós vamos cair de boca, mas é isso. E aí, a gente começou a falar em vários espaços sobre como fazer essas ações intersetoriais, discutindo violência, e nunca no nosso quadrado, sempre com os parceiros. Então, a rede intersetorial ela é fundamental para a gente estar conseguindo trabalhar, porque a gente não faz sozinho. Não faz sozinho no consultório, né? Não é uma clínica fechada, ela tem que ser ampliada, não faz sozinho, você só dentro da saúde, você tem que expandir para outras secretarias e pensar sempre nos eixos de responsabilização. Então, aqui tem alguns parceiros que eu já falei para vocês que a gente chamou. Né? Então, assim, uma das coisas que a gente percebeu, a construção coletiva ela é importantíssima para quem está trabalhando na gestão, para quem quer ampliar sua clínica, porque não é só para quem está na gestão. Eu quero dizer assim que eu fui convidada para fazer parte da Secretaria Municipal de Saúde, da Diretoria de Atenção à Saúde, em 2009, mas eu não saí do atendimento em saúde mental. Então, do mesmo lugar que eu estava pensando a gestão dos casos de violência, como que a gente ia fazer isso dentro do município, eu também estava atendendo como psicóloga na saúde mental. É muito louco isso, né? Se a gente for pensar. Mas eu saí este ano. Este ano eu só estou com coordenação. Eu fiquei 8 anos fazendo as duas coisas. Então, eu não quero que vocês façam as duas coisas, pelo amor de Deus, é desumano, eu sei que eu sou maluca. Mas para entender de que a gente não saiu do lugar do atendimento. Porque, às vezes, a gente está fazendo gestão, a gente se distancia de quem está ali todo dia dando a cara a tapa. E é importante que a gente não faça esse distanciamento. Por isso que tem que ser uma construção coletiva. Não dá para ser de outro jeito. E a gente precisa olhar para a história da realidade local, né, com embasamento técnico, teórico, né, com números. Sim, com números que a gente odeia. A gente precisa tê-los do nosso lado. Porque aí a gente tem um direcionamento. Se a gente não souber para onde a gente vai, pelo menos isso ajuda a dar um norte. Quando a gente começou pensando em crianças. Depois, a gente foi para outros segmentos. Hoje em dia, a gente tem uma rede que fala da pessoa em situação de violência. Nós somos gratas à luta das mulheres, ao feminismo, que é tudo embasado nisso também. Né? Mas isso não estava pronto. A gente foi se qualificando para isso ao longo do tempo. Né? Não é à toa que eu venho fazer o mestrado aqui em violência, não é à toa que eu busco esses parceiros com renome, que eu sou metida besta, eu quero os melhores comigo, eu não quero os ruinzinhos. Então, e a gente acha muita gente ruim nessa área, né, que acaba revitimizando mesmo. Né? Então, eu acho que cada um de nós a gente constrói o nosso caminhar nesse assunto, mas é um saber longe de ser único e concreto, ele tem que estar, né, visto como algo que tem sempre grandes possibilidades, né? Possibilidades e limites desta atuação, né? Até onde eu vou e o quanto eu posso me expandir para fazer isso. Essa primeira apresentação foi para mostrar para vocês como é que a gente deu o ponto inicial a partir do olhar do psicólogo. Eu vou só mostrar um pouquinho do fluxo. Gente, só para mostrar que assim, teve muito estudo em cima disso. Né? Muito estudo.
Não foi de graça, né? Então, eu vou mostrar uma outra apresentação para vocês, que é só para mostrar como é que o fluxo ele ficou um pouco, para vocês terem uma ideia da ideia da rede, como ela está funcionando. E, assim, eu sempre falo lá, esse fluxo, no papel, não quer dizer nada, se as pessoas não se fizer sentido para essas pessoas, nem as que estão sendo atendidas, nem as que vão se utilizar dele. Para a gente chegar aí, a primeira coisa que a gente fez foi pegar a nossa referência, foi estudar a nossa referência, que aqui no estado de São Paulo é o Pérola Baito. Ele faz, de fato, um serviço de excelência, né? Ele juntou 3 secretarias conversando num único lugar para tratar da violência. E aí a gente ficou, durante esse tempo, lá em 2009, se perguntando o que ele tem que eu não tenho, além de ser hospital, claro, eu não tinha. Né? E aí a gente foi ver o que o Pérola fazia na Secretaria de Saúde. Não tinha nada lá que a gente não podia fazer. Na atenção básica. Né? São 3 níveis de cuidado, né? Atenção básica, que são as unidades básicas de saúde, o BES, que a gente fala, né? O postinho, né? A média complexidade, que tem os CAPs, tem o ICTA, tem o pronto-socorro e a alta complexidade, que são os hospitais e os grandes centros. E a gente percebeu que tudo que tinha nesse fluxo a gente conseguia fazer. Então, a gente tinha que pensar num fluxo para o nosso município que pudesse abordar todas essas questões. Então, a gente pensou, quem seria a porta de entrada dos casos de violência? No diagnóstico, eu falei para vocês que eu gosto de números, pegando as fichas de notificação de violência, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, lá a gente percebeu que todos os casos de violência que chegavam para a gente vinham pelo pronto-socorro. Então, por exemplo, se na unidade básica eram notificados 2 casos, no pronto-socorro eu tinha, tipo, 100, 200 casos notificados naquele mês. Então, era muito diferente. Só que, assim, não dava para dizer que só o pronto-socorro ia ser a porta de entrada. A gente entendia que todo mundo tinha que trabalhar com a questão da violência. Então, não importa onde essa mulher batesse, que era aquele o momento dela, a gente tinha que saber acolher. Então, todos os equipamentos seriam porta de entrada, iam pensar no acolhimento humanizado, realizado por qualquer trabalhador. E aí inclui quem está na limpeza, quem está na recepção, quem é o médico, quem é a enfermeira, quem é auxiliar, quem é o agente comunitário de saúde. Não interessa. A gente tinha que dar a capacitação para todo mundo que alguém falasse assim, olha, eu estou precisando conversar sobre esse assunto, que soubesse direcionar isso de forma humanizada. E não aquelas coisas, o quê? A senhora apanha do seu marido? Gritando na recepção. Né? Porque a gente tinha essas coisas acontecendo. Né? Enfim, a gente tinha que ter isso. Então, a gente tentou resgatar a Política Nacional de Humanização, que não foi fácil. A gente fez um trabalho inicial com toda a galera da recepção para discutir esse fato, né, da humanização. E foi um trabalho bem interessante, que a gente começou a ver a violência institucional e o assédio moral dentro da própria, do próprio município. Né? O quanto que as pessoas também reproduziam, porque a gente fala de intergeracionalidade, e os profissionais também reproduziam uma violência que eles viviam. Né? E o assédio moral tinha uma ligação, uma intersecção muito grande com essa questão da violência institucional. Então, a gente recuperou essa política. Foi quando a gente fez o vídeo, e eles quiseram participar. Então, a gente deu um espaço de escuta e de voz. Um dos motos que a gente trazia era, não é um trabalho a mais, é qualificar o trabalho que você já tem, para você poder identificar e saber como que você vai lidar com isso. Então, a gente começou com esse trabalho, que era um cuidado também entre as equipes, não só de usuários, mas entre as equipes que estavam ali, precisavam se cuidar. Então, decidido onde era a porta de entrada, que teve muita discussão sobre isso, porque tinha gente que queria fazer um mini Pérola Baito na Santa Casa Municipal de Saúde. Então, vamos jogar tudo na Santa Casa. Né? A gente pensou, então, acolhi, fui atencioso, detectei, o que eu faço com isso? Então, a gente falou, bom, temos que direcionar para uma escuta qualificada. Né? E a gente entendeu que o enfermeiro, naquela época, era o profissional ideal para fazer isso.
Por quê? Porque ele era eu lembro até a justificativa da própria enfermeira que deu essa ideia. Ela dizia: nós somos os que estamos aqui 40 horas semanais. Então, a gente conhece a realidade do território, né? A gente conhece essas pessoas que vêm e a gente está em todo o período. Então, a gente vai conseguir fazer rede com mais tranquilidade do que os profissionais que estão 20 horas, do que os profissionais que estão 30 horas, do que os profissionais que têm uma unidade na outra não têm. Então, essas coisas a gente pôde conversar, essas dificuldades a gente pôde conversar. Então, identificado um caso de violência, a gente chamaria o enfermeiro ia preencher a ficha de notificação de violência, que é do SINAM, que é da onde a gente tira os dados, que todo mundo, na época, achava que era uma denúncia, que era um boletim de ocorrência, e não é. Né? Isso é dados epidemiológicos para a gente pensar política pública, para a gente tentar pensar onde a gente pega dinheiro. Compreensão do evento, né, no local apropriado. Então, levar para uma sala era muito importante, porque, às vezes, o atendimento era feito no corredor, com pessoas passando. Né? Então, isso parece bobagem na nossa cabeça. Eu falo e, às vezes, as pessoas vão fazendo caras assim. Mas é a realidade de quem está no serviço. Que muitas vezes ele vai ficando desumanizável, né, de tanto sucateamento. Né? Então, a luta é grande. Não é que o povo lá é ruim, é que, às vezes, a pessoa é tão sucateada que ela perde essa noção. Então, a gente foi pactuando essas coisas, anotação em prontuário, orientação conforme a legislação. Então, tudo isso a gente foi falando. E uma das coisas que a gente foi discutindo foi qual era a definição de vulnerabilidade e risco, que isso ia determinar como que a gente ia acionar a rede dentro do município. Então, isso para a gente era fundamental, discutir o que era vulnerabilidade e risco. Nós passamos 1 ano em supervisão discutindo isso. Né? E, a partir disso, as ações iam ser disparadas. Essa é a danadinha da ficha de notificação de violência, que todo profissional de saúde, seja ele na saúde pública ou privada, não interessa, inclusive vocês em consultório, se uma pessoa estiver sofrendo violência, vocês precisam preencher a notificação de violência em 24 horas. Está na lei. E a gente não sabe, mas está na lei. Né? E aí encaminha essa ficha para a vigilância epidemiológica. Né? Mas e a questão do sigilo? Não, você não vai quebrar o seu sigilo por isso. Isso aqui é só uma comunicação para o equipamento de saúde, como deve ser. Então, aqui ela faz toda a tipificação da violência. Né? E é ela que alimenta o sistema chamado SINAM. Ela tem frente e verso, e é isso. Então, quando a gente fez isso, a gente tinha que identificar se era uma violência sexual dentro do nosso fluxo, e, se fosse uma violência sexual, se ela estava dentro das tais 72 horas. Por quê? Porque, por lei e por diretriz do Ministério, a gente tinha uma profilaxia que a gente tinha que assegurar. Essa profilaxia ia determinar a qualidade de vida daquelas pessoas. Então, por exemplo, uma violência sexual com penetração anal, vaginal ou oral, ela poderia desembocar numa doença AIDS, hepatites, enfim. Então, a gente tem toda uma profilaxia medicamentosa, então tinha que ter os cuidados médicos, seja lá com qual profissional, clínico, GO, ou pediatra, se necessário, porque não tem que passar com esses caras toda vez que é uma violência obrigatória. Não, você precisa avaliar o caso, vulnerabilidade e risco do caso. Né? Que, às vezes, a gente fica, não, tem que passar, não, porque eu não tenho GO. Não, gente. Às vezes, um clínico dá muito bem conta do assunto. Né? O anticoncepcional de emergência hormonal, que é a famosa pílula do dia seguinte, está no protocolo do Ministério. As vacinas que a gente tinha que verificar por conta de hepatite B, né? Imunoglobulina também, se precisasse. Essa hemoglobina é cariésima, então ela está nos grupos de vigilância epidemiológica, as chamadas GV8, cada um tem o seu, 6GV8, né? De São Paulo eu não sei qual que é, mas tem, se precisasse, a gente tem como acionar e trazer isso daí. O antirretroviral, que é o menor é até 72 horas, mas, se você identificou a necessidade, você já dá, porque é para evitar que a pessoa pegue qualquer coisa. Depois das 72 horas, esse protocolo cai, porque o que ela tinha que ter pego, já pegou. Então, esse protocolo cai. E se não pegou, graças a Deus. Mas a ideia desse protocolo do Ministério é isso.
A coleta de amostra de sangue, que tem que ser feita no imediato. Então, toda pessoa que sofreu violência sexual, ela tem que fazer essa coleta de sangue. Eu costumo orientar, por conta própria, na minha rede, que não importa se é violência doméstica ou sexual, faça a coleta. Porque a coleta é uma estratégia de ação que a gente desenvolve depois, em outro momento. E a amostra do conteúdo vaginal para os exames bacterioscópicos e de cultura, mas pensando no cuidado em saúde e não pensando em responsabilização, porque isso é do IML, só o IML pode fazer. Após as 72 horas, esses casos deverão ser tratados como casos crônicos, casos de violência doméstica. Então, isso aqui eu já passei. Nós montamos um kit dentro do município com o protocolo do Ministério, porque isso daí não tem muita mudança. Então, a gente já deixou... Cada unidade tinha um protocolo e um kit que a gente colocava todas as receitas prontas, que, assim, chegou a pessoa e ela ia precisar da profilaxia, é só carimbar e dispensar a medicação. Já não precisa ficar pensando o que vai fazer ou não. Só o caso de criança que é diferente, mas... Aqui já tinha tudo na mão do profissional para não ter desculpa de eu não vou fazer, eu não sei a dosagem, eu não estudei isso. Então, a gente só precisava de um carimbo médico aqui, a pílula de dia seguinte lá, pelo menos os enfermeiros já dão. Então, assim, esse kit era todo montadinho assim. E aí tinha uma recomendação de que você dá as 4 primeiras doses e entre em contato com o SAI pelo telefone, liga no SAI CTA e marca uma consulta com o infecto. Porque essa pessoa tem que voltar dali 4 dias para fazer as outras 28 tomadas da sua medicação, tem que ter acompanhamento. É uma medicação pesada, que você tem vários revertérios, às vezes você desiste de tomar essa medicação. Então, ela precisa de um acompanhamento com especialistas nessa área. Então, por isso que a gente já começa aí com um pontinho de rede, quando sai CTA, não. Então, todo caso de violência, joga aqui para a gente, que a gente vai atender essa parte. Então, já começa aí uma pontinha. E os exames também, a gente deixava tudo pronto, o que tinha que fazer, que os exames laboratoriais, eu não sei se vocês conseguem ver, mas, assim, os 6, 7, 8, então, tem todos os exames que a gente precisa fazer para acompanhar uma pessoa, para ver se ela não pegou nenhum tipo de doença, infecção sexualmente transmissível, enfim. Então, tendo isso pronto e facilitado, a gente dava esse quadrinho. Esse quadrinho é do Ministério. Esse quadrinho é uma sacada muito grande. Não está escrito isso no livrinho do Ministério, mas foi como a gente pensou lá. Esse quadrinho ele tem todos os exames que foram feitos na admissão, ou seja, imediato. Está tudo em rosinha. Não sei se dá para vocês verem aqui, tudo em rosinha. É uma coleta de sangue simples. Manda para o laboratório. Dali 2 semanas, ele tem que repetir esse exame. E aí é a minha parte, porque aí eu não estou na vigilância epidemiológica que cuida de números e daquela ficha de notificação. Eu estou na diretoria de atenção à saúde, que lida com o atendimento ao público mesmo, que lida com as unidades básicas de saúde. Então, quando essa ficha de notificação chega para mim, eu faço um monitoramento daquele caso. Eu ligo para aquela unidade básica de saúde e falo, olha, chegou um caso que é da sua área, é referência sua, o resultado do exame, eu estou te mandando o resultado do exame, está aí, e você precisa ir atrás dessa pessoa, porque ela tem que repetir esse exame daqui 2 semanas. Porque antes, o que acontecia? O profissional de saúde ele fazia assim. Eu vim aqui para saber se ele continua te batendo. Aí, muitas vezes, o cara que abria a porta era o cara que era o agressor. E aí, o profissional de saúde acabava apanhando. Porque você vem na minha casa dizer que eu bati em alguém, ainda você quer saber se eu bati ou não. Então, ele acabava apanhando. Hoje, com essa estratégia, ele fala assim, olha, eu vim aqui porque você fez exames e precisa repetir. Só que você precisa fazer lá na unidade, eu preciso que você vá lá na unidade. E aí é uma possibilidade de descolamento do agressor para a gente poder conseguir conversar um pouco. E aí, ele está dentro de casa ainda? Continua te batendo ou não? Enquanto a gente faz o exame. Que a pegada é essa. Né? Você está precisando de ajuda? Como é que está para você? Porque a gente sabe que as pessoas em situação de violência, elas precisam ser empoderadas. Né? Às vezes, o ego já foi tão maltratado que ela acha que ela não vai sair daquilo.
né? E a importância dela entender que tem uma rede de suporte ali. Né? Que mesmo que ela fui na delegacia, não aconteceu nada, olha ele aqui em casa de novo, me batendo de novo, não vai para frente. É importante que ela saiba que tem gente olhando por ela. Né? A gente já conseguiu quebrar vários ciclos de violência por conta disso. E aí, esse quadrinho, dali 6 semanas, você repete. Pelo menos durante 6 meses, você vai acompanhar essa pessoa com essa desculpa. E aí você oferece uma consulta, você oferece um espaço, você oferece uma psicóloga, você oferece um grupo, que nem tudo é psicólogo, viu, gente? A gente já teve casos de violência onde a pessoa foi arrasada no universo pelo agressor, e ela falou, não quero falar disso, eu não quero psicólogo nenhum aqui. Eu não quero falar disso. Ok, mas quando você quiser, nós estamos aqui. E aí ela voltar 2 anos depois e falou assim, olha, agora eu quero falar. Está de pé aquela proposta? Opa, está de pé. Vamos marcar um horário para você. A gente já viveu essas situações. Né? Como já viveu situações onde o juiz ficava mandando para a gente o tempo todo. Atenda da criança. Aí a gente atendia, dava alta, depois de um tempo que a criança estava legal e tal. Eu lembro de uma criança que eu comecei a atender ela tinha 5 anos de idade. O pai era o agressor, e nesse sentido a rede funcionou, porque o agressor foi preso, enfim, toda uma situação, ela conseguiu atendimento, foi tudo muito rápido. Né? E eu lembro que era um dos primeiros casos que eu atendi. E aí eu atendi ela dos 5 a 6 anos, a gente deu alta e tal, aí vai passando o processo, vai tramitando, né? Dali 2 anos chegou atenda, o juiz, cumpra, né? Que é assim que a gente recebe, cumpra. Aí chamei, era aquela pessoa, porque eu estava no território, aquela pessoa de novo, eu sou a referência. Chamei para atender. Oi, é você? Olá, como que você está? E ela veio para atendimento, demos aula. Quando ela estava... Várias vezes isso aconteceu na nossa vida. Porque o cumpra-se, a gente não tem muito o que falar. Né? A gente cumpre, é juiz. E quando ela estava com 12 anos, vejam bem, ela chegou para mim e falou assim, Magna, eu adoro você, mas eu não aguento mais vir aqui te olhar. Gente, eu falei, graças a Deus. Porque eu também eu vejo que você está bem, você está em outro lugar. Né? E ela falou assim, olha, eu entendi que eu tenho que falar disso, mas eu não tenho mais saco, eu não quero ficar mais vindo aqui toda hora como uma pessoa que foi abusada. Ninguém na escola mais sabe que eu passei por isso lá no prézinho. Eu falei, você tem toda a razão. E aí a gente conseguiu fazer uma conversa, sabe? Porque a gente vai atendendo porque é o cúmplice. A gente não para para pensar nas implicações disso. Né? Porque a nossa trajetória não é de sucesso 100%. Toda hora a gente tem que rever nossas posturas, nossos olhares. Toda hora a gente acha que está abafando, não está. A gente está deixando alguém para trás. Né? E aí a vida vem e fala, mostra para a gente, olha só o que você está fazendo. E aí a gente tem que reinventar o negócio de novo. Então, a gente tem que estar atento para essas coisas. E isso acontece no território. Por isso que a gente tem que estar atento com a rede. Então, nesse fluxo que eu mostrei para vocês, tem o SAI-CTA que fazia aquele acompanhamento, e aí a gente parou de mandar para o Pérola, e aí a gente se perguntou, tá, o Ministério a gente faz isso, no caso de violência sexual. E aí os casos de violência doméstica que não tem violência sexual, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente lida com isso? Então, a gente pensou na mesma estratégia de cuidados, de discussão em equipe, de entender qual que era esse caso, de entender qual é que é essa história, como é que a gente podia fazer rede, né? De orientações sobre os direitos legais, que a gente nunca tem que se refutar de dar, olha, você tem direitos assegurados, as coisas mudaram de 2009 para cá, mudou muita coisa nesse âmbito, né? Temos aí a Lei Maria da Penha, temos aí a representação que agora é imediata. Antes a mulher tinha que ir lá fazer representação, agora não precisa mais. Né? Antes eu tinha delegacias comuns, agora eu tenho uma delegacia da mulher. Então, tudo muda. A gente vai tendo que se atualizar. E o contato com a unidade de saúde, caso essa mulher identificada não esteja na unidade de apoio. Então, a unidade de referência ela vai ter que acompanhar esse caso, num primeiro momento, no âmbito laboratorial, para ter uma entrada dentro da casa dela, a partir do agente comunitário de saúde ou da visita domiciliar, no caso das unidades que eu não tenho agente comunitário de saúde. Porque o fato de eu não ter agente comunitário de saúde não me impede de ir lá fazer uma visita domiciliar, uma busca ativa, que é uma estratégia de profissionais de saúde. Né? Se houvesse uma gestação decorrente da violência, a gente ia encaminhar para o pré-natal de alto risco.
Ah, mas ela é mulher, idade... Não interessa, é violência, precisa de um cuidado mais específico, mais elaborado dessa gestação. Opa, não dá para fazer desse jeito. Ah, acho que está faltando... Ah, esse aqui eu já falei. Aqui. O que está acontecendo? Isso. No caso da mulher que ela fala, não quero ter essa criança, o adolescente fala, eu não quero ter essa criança, a gente fazia um vínculo com o Perolabaito, né? Então, a gente não estava mandando para o Perolabaito mais, desde 2012. O primeiro atendimento. O primeiro atendimento todo era nosso. O que a gente mandava para o Pérola? Aborto legal e cirurgias complexas. Minha região é uma região muito conservadora ainda. Eu não consigo falar de vamos Santa Casa de Misericórdia fazer o aborto legal aqui no município. Não dá, não rola. Né? A gente tem uma luta muito grande ainda, né? Mas eu ainda tenho o Pérola como referência. E as cirurgias complexas, porque o Pérola... gente, a gente pega atrocidades, e assim, às vezes tem que fazer reconstituições, e a expertise do Pérola está aí há muito tempo. Né? Então, são os 2 casos que a gente utiliza do Pérola para fazer, né, esse aborto legal. 2015, eu vou falar desse processo depois para vocês, a gente conseguiu um avanço aí nessa história. Mas a gente conseguiu trazer o IML para cá. Então, essas 2 coisas dependem do Pérola, né, hoje, atualmente. Fora isso, nos 2 casos, tanto de violência sexual como doméstica, mesmo feito a profilaxia que é pedida pelo Ministério e a discussão do caso que é feita na rede, para a gente entender que lógica, que história é essa, que lógica é essa de atendimento que a gente vai ofertar, a gente faz isso com acompanhamento psicossocial e a rede de apoio intersetorial. E aí, a gente tem que falar com os parceiros. Dependendo de cada caso, a gente vai... Lá, a gente tem as unidades de referência com equipe especializada de saúde mental. Então, a gente funciona um pouco diferente de São Paulo. São Paulo, parece que tudo entra pelo CAPS. Lá onde eu trabalho, em Suzano, a gente tem a cidade dividida em 3 distritos, Zona Norte, Zona Sul e o Centro. E cada um desses distritos eles têm unidades que têm equipes mínimas de saúde mental. Fora isso, o município ele conta com 4 CAPs. Né? 2 CAPs, um CAPs 1, CAPs 2, um CAPs AD, um CAPs infantil. Né? Então, a saúde mental, a gente faz por matriciamento, mas ela tem essas diferenças. Né? Tem uma equipe mínima especializada com psiquiatra, psicólogo, fono e nutricionista dentro de algumas unidades polos, não é em todas as unidades, mas também que fazem matriciamento em outras unidades. Nós temos na zona norte da cidade um NASF, agora a gente vai montar o segundo NASF, porque a gente ainda tem estratégia de saúde da família, mas não é todo o território, não está 100%. E a gente tem também as unidades básicas de saúde tradicional, que a gente chama tradicional, que é um postinho que a gente conhece, que é diferente da estratégia de saúde da família. Né? Então, a estratégia de saúde da família ela comporta o NASF e a outra não. Mas a gente lida com matriciamento. Então, a parceria com a saúde mental, que a gente chama de RAPS hoje em dia, que é a rede psicossocial, ela é fundamental para a discussão, para o matriciamento do caso, para a interlocução no território, para pensar os atores, porque senão o enfermeiro fica ali sozinho, ou seja, lá quem for que está com esse caso fica muito sozinho. A gente também aciona conselhos de direito, e aí a gente tem feito um movimento de entender qual é o papel do conselho de direito nessa situação, que é a da garantia do direito. O que ele vai demandar? Ele não vai mandar prender, ele vai demandar serviço, atendimento, ele vai demandar que, se o parceiro não está acordado para aquele atendimento, que o parceiro acorde. É isso que vai demandar. Né? Porque, senão, a gente fica pedindo para o Conselho de Direito uma coisa que ele não vai fazer. Por exemplo, uma coisa que a gente se mobilizou no território e trabalhou junto com o Conselho de Direito, e aí, no caso, foi o Conselho da Mulher, foi a Delegacia de Defesa da Mulher. A gente não tinha. Foram 16 anos brigando por isso. Né? E a gente se aliou com o Conselho da Mulher para poder conseguir. Isso é fazer rede, gente. Porque, às vezes, a gente acha que fazer rede é só atendimento. E não é. Tem outras características, outras especificidades. Outra coisa que a gente conseguiu, junto com o Conselho de Direito, é melhor organizar a demanda do Conselho Tutelar. Ora, um município com quase 300 mil habitantes, onde a maior parte dos casos de violência em relação a crianças e adolescentes, eu tenho um Conselho Tutelar atuando central, fica super difícil trazer um serviço qualificado para a rede.
Então, o ano passado, a gente conseguiu mais um conselho tutelar que vai estar na zona norte. Daqui a um tempo, a gente está batalhando já para um terceiro para trabalhar de forma distrital. O município tem essa condição. Aí, assistência social, a gente tem lá o CRAS e o CRES. O CRES, na violação de direito, a gente sempre entra com o CRES, porque o CRES que aciona a casa-abrigo, nós temos uma casa-abrigo também articulada. Então, isso é importante. E aí a gente tem o apoio jurídico, que a gente chama dentro do nosso fluxo, que a gente coloca lá, que é para as pessoas não esquecerem que tem todas essas interfaces aí do atendimento da violência, que é a delegacia de polícia, a delegacia de defesa da mulher, que é diferente. Nós temos uma sala chamada Sala Rosa, que é de atendimento aos direitos das mulheres, que é uma sala que começou super complicada, e agora a gente está tentando dar qualificação para poder atender. Tem um anexo judiciário, a luta foi tão grande que agora a vara ela se desmembrou e a gente tem um anexo judiciário de defesa da mulher e que trata de questões de violência doméstica. Então, as coisas ficam mais rápidas para a gente nesse sentido, porque aí a gente consegue fazer parceria com esses profissionais. Então, assim, ainda de vez em quando, a gente recebe uns encaminhamentozinhos do juiz pedindo perícia. Agora, nem tanto, porque a gente tem um anexo, né? Porque, assim, tem que ter uma diferenciação. Nós não somos peritos. Qual é o nosso lugar na saúde? Nosso lugar é de cuidado. Então, não pode se confundir esse papel. O perito com a pessoa que faz o atendimento. E a gente, né, o juiz pede, a gente sente, olha, quer saber o meu saber. Mas é complicado se você começar a soltar laudo para todo mundo. Então, até isso a gente tem que fortalecer os parceiros. Porque dizendo não para a perícia, para o laudo que o juiz pediu, e justificando, embasando isso, a gente conseguiu um anexo judiciário com técnico apropriado para trabalhar lá dentro. Porque aí o juiz teve que pensar, putz, o promotor teve que pensar, caramba, e agora, como é que eu me viro? Então, é assim, fazer rede, às vezes, é ajudar o colega a se organizar, enquanto você mesmo se organiza. Então, tem essas coisas. Temos a vara da infância também. Então, esse aqui é o fluxo que a gente fez lá em Suzano. Aí, por último, que é aí, assim, depois dessa luta toda aqui, eu vou falar para vocês, não foi fácil. Teve muito choro, muito arranca-rabo, muitos inimigos, muitos amigos, muitos inimigos que viraram amigos depois. Então, teve tudo isso. A gente conseguiu começar a falar de rede. Como eu falei para vocês, nas políticas públicas há um probleminha que é a descontinuidade de governo. Então, a cada 4 anos, a gente exerce a nossa democracia e a gente vota. E, às vezes, a sigla política que entra lá, ela acha isso tudo uma bobagem. E aí desmancha um trabalho. Eu teve uma experiência muito bacana e gratificante, que quando você não trabalha sozinho, você chama os parceiros. Quando veio a descontinuidade de governo, eles pegaram este trabalho todo que eu falei para vocês, colocaram debaixo do braço e foram conversar com os atores locais, porque eles estavam pressionando que as coisas continuassem acontecendo. E aí eles foram e apresentaram todo o trabalho e falaram, olha, essa é a nossa proposta para trabalhar com vocês. E aí eles falaram, não, essa não é a proposta de vocês, essa é a nossa proposta, que a gente construiu junto com a Magna. Então, isso não é de vocês, isso é nosso. E aí o pessoal ficou meio sem graça, eu não vi, porque eu não estava nessa reunião, eu estava destituída deste lugar, mas me contaram, eles ficaram sem graça, e aí alguém disse assim, cadê a Magna? Ah, não está mais entre nós. Ela morreu? Não, ela não morreu. Ela não está aqui na prefeitura. Ela foi para São Paulo? Não trabalha mais com a gente? Não, ela trabalha com a gente. E aí, os parceiros já... Tem coisa, gente, que não volta. Né? Pode vir os retrocessos, mas tem coisa que não volta, que é o brilho no olho das pessoas quando a gente dá uma proposta que é real e honesta, porque assim, é dentro daquilo que a gente pode fazer. Então, assim, a pressão deles fizeram com que eu voltasse para a pasta. Foi difícil ficar neste lugar, mas a gente às vezes se mata, porque a única coisa que não defende é a nossa saúde individual. O resto tudo a gente defende, né? Menos a nossa saúde. Não é fácil estar nesse lugar, mas o enfrentamento foi bacana, porque eu tinha uma rede ali. E aí, em 2015, já que a gente não estava com reconhecimento dentro da rede, a gente foi buscar reconhecimento fora. Então, todo mundo que me convidava para falar do trabalho em Suzano, eu dizia, a professora fez isso várias vezes, manda um e-mail para o meu secretário. Se ele liberar, eu vou.
E assim a gente foi fazendo isso até que aí entenderam que não é que a pessoa é partidária, é que a pessoa está por um trabalho. E aí eu tenho passado pelas gestões, graças a Deus. E aí a gente falou, está precisando fortalecer de fora para dentro, né? Então, fora essas ações que a gente foi fazendo, a gente foi para o grupo de vigilância epidemiológica, que é o grupo que reúne 11 municípios no Alto Tietê, que é a GV8 que eu falei para vocês. E aí, a partir de um evento que a gente fez de mobilização, que a gente chamou vários municípios, a gente começou a pensar em rede. Só que a violência é um programa para muita gente, ela não é rede. Não sei se vocês conhecem, o Ministério da Saúde ele implantou a RAS, eu não lembro qual foi o ano, 2006, eu não lembro direito. Mas RAS se chama Redes de Atenção à Saúde. São 5 redes prioritárias, né? E aí a gente começou a pensar, por que não pensar em violência como rede? Porque a rede é a forma de organização e articulação dessas pessoas, baseada na cooperação e na organização. Então, é um momento onde a gente se reconhece que o outro existe, é um momento que a gente conhece o que o outro faz, porque quando a gente conversa, a gente sabe o que o outro faz e o que ele não pode fazer. É um momento de colaboração, porque você presta ajuda quando necessário, você coopera porque você compartilha os saberes que você adquiriu na sua caminhada, nas ações, e os poderes que você tem, nos projetos que você vai desenvolvendo, você vai acumulando uma expertise de como trabalhar com aquele território, né? E você acaba se associando. Então, essa ideia de rede ela é muito rica, porque você compartilha objetivos e projetos e você começa a caminhar. Então, a gente começou a se estruturar enquanto rede num grupo fora. A gente pegou todos os coordenadores ou articuladores, ou aquela pessoa que não tinha nome nem de articulador, nem de articulador, coordenador, do programa de violência, e começamos a fazer reuniões mensais. Vamos nos reunir para falar do quê? A gente não sabe, mas é a organização da violência no Alto Tietê. A gente queria dominar o mundo do Alto Tietê. E foi assim que a gente fez a brincadeira acontecer. Então, as redes temáticas elas são organizadas em torno de um tema. Então, Rede Cegonha, que cuida da gestante até a criança de 2 anos de idade, que é composta por lei pelo Ministério, que tem dinheiro, que tem financiamento, que tem indicador, que tem meta, que tem acompanhamento, que tem monitoramento. É lindo. Tem grupo condutor. Ai, que chique. A rede de crônicos, a rede da pessoa com deficiência, a rede de urgências e emergência, que a gente chama de RUI. Então, são 5 redes temáticas. A rede psicossocial, que é a saúde mental. Todas elas têm um grupo condutor, tem dinheiro para trabalhar, tem umas redes bem ricas, assim, né? Eu fico morrendo de inveja. E elas têm um tema no qual elas se debruçam para trabalhar nessa ideia de rede. Por quê? Porque já sacaram que é custoso e onoroso para a saúde trabalhar com certos temas. Então, rede de crônicos que lida com pessoas com diabetes, com pessoas com doenças crônicas, é caríssima. Então, por que não entender isso e trabalhar dessa forma? Então, vem dessa forma articulada, baseada na solidariedade, baseada dos processos de trabalho, que não é só isso, organizando os processos de trabalho a partir dessas redes temáticas. Eu pensei, por que não fazer isso com a violência? Né? Quem sabe a gente chega lá. Então, a gente está imitando todas as redes. Só que aí porque a violência é um tema, então a gente podia ser uma rede temática, louca. Esse ano teve uma gestão que, não sei o que tem na cabeça deles, que eles estão apostando nessa ideia comigo, e agora eu só estou fazendo isso. Então, a ideia é sensibilizar os gestores municipais e dos serviços para reconhecimento do fenômeno de defesa da causa da violência, porque é impactante na saúde. Em Suzano, é a 4ª que mais mata. Isso reflete o cenário nacional. É a 4ª maior causa de morte dos brasileiros. É a violência. Então, dizer que isso não gera custo, gera custo. Então, por que a gente não vai trabalhar com isso? Em relação, porque se é número que eles querem falar, a gente fala. É reconhecer o território, os serviços disponíveis nos diversos setores. Então, saber que território é aquele, saber quais são os atores e qual a responsabilização de cada ator naquela situação. O que ele pode contribuir, na verdade? É nesse sentido a responsabilização, e não de culpabilização. Tá? Classificar os serviços por eixos e níveis de atenção, porque quando eu sei que eu estou no eixo do cuidado, eu tenho um X pensamento para isso.
Quando eu sei que eu estou no eixo de responsabilização, a minha dinâmica é outra completamente diferente. Então, se eu sou um psicólogo na saúde, né, o meu foco é outro. Mesmo que minha clínica seja ampliada, o meu foco é totalmente diferente do psicólogo que está lá no eixo. Eu estou falando do psicólogo, porque eu sou psicóloga, então, né, eu sei que aqui tem outras especialidades, né, do que o psicólogo que está no eixo da responsabilização, que ele tem uma coisa muito, muito específica para fazer, que é como é que ele vai subsidiar a responsabilização daquela pessoa que cometeu a violência, como é que ele vai retratar aquela pessoa que está em situação de violência, enfim. Ele tem outra pegada que é diferente da nossa. Então, pactuar com os serviços, o compromisso de participar da rede, que não é nada fácil, sensibilizar a população a respeito dos serviços e atendimentos às vítimas, planejar atividades do atendimento em rede e acompanhar e avaliar de forma contínua, que eu acho que é onde a gente peca. Que a gente fala tudo isso que a gente tem de possibilidade de estratégia, e monta um escassel e tal, tal, tal. E assim, eu levei um tempo para entender que onde a gente falhava, porque quando você manda todo mundo para o Pérola Baito, as pessoas não têm dinheiro para ir para lá. Porque, né? Então, você não tem transporte sanitário, mas transporte sanitário é caro. Né? Aí as pessoas ficam lá o dia inteiro no Pérola Baito. Aí você está cuidando? Você não está cuidando, você está revitimando. Então, assim, são várias coisas que a gente tem que ficar pensando para melhorar o cuidado e que precisa de monitoramento. Então, a gente peca muito porque a gente não monitora as nossas ações e não avalia. Porque monitorar é diferente de avaliar. Quais são os passos que eu furei aqui? Quais são os passos que eu não estou dando? Então, quando a gente está no lugar de gestor, a gente tem que pensar isso. E aí, gente, eu não estou falando para o gestor, o cara que está sentado na mesa canetando. Eu estou falando para o gestor que faz gestão da clínica, da sua clínica. Quando eu estou na clínica, eu tenho que pensar o quão efetivo está sendo o meu atendimento, como é que eu faço esse monitoramento. Porque aí é fácil eu dizer, eu já fui dessa turma, de dizer, olha só, o abstencionismo ele é alto, porque o cara não vem. Ah, a culpa não é minha, ele não vem. Eu sou muito legal, mas ele não vem nas minhas consultas. Então, mas eu tenho que pensar, como é que eu faço a gestão da clínica para ter adesão? Então, é muito complicado isso, porque a gente o tempo todo fica se questionando já estou terminando, obrigada. E se questionando como é que a gente vai fazer a gestão dessa clínica. Então, isso daqui não é um bicho de sete cabeças. Assim. Tem um livro do Ministério que é sobre crianças e adolescentes, e lá fala um monte de coisas que tem aqui de rede. Né, a linha de cuidado para crianças e adolescentes. Acho que é conhecido, é um livro bem colorido, bem bacana. Eu gosto muito dele. E aí, inclusive, isso aqui eu tirei de lá para visualizar o que a gente está falando de rede intrasetorial, que é o que eu faço com meus parceiros dentro da saúde, como é que eu lido com meus parceiros, porque não é porque eu estou dentro da saúde que a conversa vai ser fácil. Então, eu tenho que articular essa composição de rede dentro da saúde e tenho que articular essa composição de rede fora da saúde, né? Que é a rede intersetorial do território, que são os parceiros das outras secretarias e outros serviços que eu não tenho tanto acesso fácil. E aí fica mais difícil ainda a interlocução. E aí, quando a gente faz toda essa discussão de rede, aí sim a gente tem uma rede mesmo, vários atores, e aí essas bolinhas coloridas vão esvaecendo ou acendendo de acordo com o caso, de acordo com aquele projeto terapêutico singular que a gente discutiu com o sujeito. Porque não adianta eu fazer um projeto terapêutico singular super bacana se a pessoa não está afim de falar daquela situação naquele momento. Você não vai forçar uma barra. Você vai se deixar disponível. Olha, a gente tem tudo isso. A gente pode te ajudar com isso. E eu acho que isso é fundamental e, às vezes, não é respeitado. Parece que eu estou falando uma coisa óbvia, mas, às vezes, não é respeitado, porque a gente se acha, desculpa a palavra, o fodão, e a gente vai dar para você um pacote de coisas que você vai adorar fazer. E não é. E aí, a gente está com uma experiência nova, porque o que acontece? Eu não falei do grupo condutor, que é um grupo que vai pensar... é um grupo... que ele vai pensar, é um dispositivo que ele agrega diferentes atores através do plano de ações, tá? Que é distribuído no território específico, aquele território que constrói seu plano de ações. E aí a participação desse grupo é importante para o
fortalecimento da coletividade, porque essas pessoas são pensadas para estar naquela rede temática, por exemplo, da saúde mental, pensando como vai ser a característica dos CAPs, como não cair na lógica manicomial, como a gente vai organizar o serviço, porta de entrada, porta de saída, monitoramento, enfim. Ele aposta na possibilidade da existência de uma gestão com decisões mais horizontalizadas, porque a gente sabe que as decisões são bem hierarquizadas, e uma gestão horizontalizada, às vezes, ela é possível, a gente só acha que não acontece quando tudo... tem que ser tudo horizontal. Nem sempre, gente. A gente tem instâncias para trabalhar. Então, acho que um grupo condutor, quando ele vem, ele faz você ter vários atores diferentes, então, ele proporciona isso na prática. Ele pode incluir a participação de movimentos sociais, isso é muito legal, está lá na lei, né? Está lá na indicação da rede, no caderno organizativo das redes de atenção à saúde, e o objetivo é colaborar com a organização da rede. Isso é um grupo condutor. De modo geral, as RAS, que é as 5 redes prioritárias que eu contei para vocês, elas têm um grupo condutor. E aí, em Suzano, a gente fez 3 grupos condutores diferentes. Já que a gente quer imitar as RAS, porque a gente não quer deixar de ser um programa, a gente quer ser uma rede, né? A gente quer expandir essa tecnologia. E eu não estou falando isso porque eu inventei da cabeça. Eu fui estudar e tem alguns lugares que tem. O Sul tem... Acho que Curitiba tem um princípio de rede, e tem uns outros lugares que tem. Porto Alegre que tem lá no Sul. Então, a gente montou, em 2015, que eu estava falando para vocês, um grupo condutor regional. Então, a gente fez igual às outras redes. Chamamos todos os municípios, os articuladores, os coordenadores e o sei lá o quê da violência. Falar, vamos discutir. A gente não sabe onde a gente quer chegar, mas vamos discutir esse negócio. E aí, assim, para a gente foi muito legal, porque na última gestão a gente conseguiu se organizar no território de tal maneira que na última gestão a gente sabe que cai bastante articulador quando muda a cicla partidária, né? Na última gestão a gente só perdeu um coordenador, né? Todo ano a cada 4 anos é uma luta para saber quem fica, está acabando já, para saber quem fica e para saber quem vai. E aí o trabalho não houve descontinuidade. Então, a gente teve essa sorte. Teve um fortalecimento desses coordenadores no Alto Tietê. A gente conseguiu organizar a discussão do exame do IML, que é o exame sexológico, que ainda estava no Pérola. E a gente já começa a fazer lá no território, que é da segurança pública. E os indicadores de violência, a gente descobriu que a gente tem indicadores e que vão dar dinheirinho para a gente poder trabalhar no programa. Então, isso foi muito legal na montagem de rede, da gente se organizar de fora para dentro, para conseguir a mobilização e sensibilização dos gestores. E, por fim, agora, e eu vou até escrever sobre isso mais na frente, né, depois desse 1 ano aí de trabalho, os outros grupos não têm, mas, Suzano, a gente montou um grupo condutor municipal, que aí ele tem a responsabilidade de pensar a política, né, garantir o acesso humanizado, o acolhimento e a resolutividade das pessoas em situação de violência dentro do território, da gente pensar essas articulações, como que a gente vai ser facilitadores desses processos. Então, tem gente da atenção básica, da médica complexidade, de vários serviços diferentes fazendo isso, né? Ele pensa nas decisões políticas e técnicas com base no planejamento, no monitoramento e na avaliação. Agora eu tenho uma equipe de verdade, eu não estou mais sozinha. Mas não é uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, é um grupo condutor de trabalhadores intersetoriais, enfim, que trabalham com essa questão. E aí a gente faz o diagnóstico epidemiológico anual da violência lá, a gente procura os editais para a gente poder participar, a gente está procurando instituir e organizar as demandas do comitê de violência, desenvolve diretrizes de ação, né? Então, assim, a gente está com uma pegada agora de cada 6 meses a gente trabalhar um tema que a rede pedir para a gente vai atrás dessa qualificação. E o comitê ampliado. Já estou finalizando. E o comitê ampliado, que aí entra a rede intersetorial nessa ação, que se reúne uma vez por mês para discutir as questões de violência. Então, nesse mês, a gente inaugurou, que a gente começou essa experiência este ano, a gente inaugurou com um minicurso que eles mesmos deram. Então, todos os profissionais, eles se juntaram em reunião para discutir o que cada um fazia e o que não fazia no atendimento de violência.
E aí a gente convocou a rede para vir assistir esses profissionais dando curso e falando do seu trabalho, do seu equipamento em relação à violência. Gente, é isso. Esses são os eixos que eu falei para vocês. Desculpa. Eu quero chamar, então, os outros participantes, a Denise e a Rosimeire, para a gente abrir o debate aí, para as perguntas dos participantes da mesa da tarde. A professora Edna, por favor, coordenadora do evento, por favor. Vocês viram que, por circunstâncias, a gente terminou com o macro, né? Terminamos com o macro, e as coisas estão todas relacionadas. Quem assistiu desde manhã, vocês viram que as palestras foram se complementando muito, né? E, então, aqui a gente teve um exemplo, de um bom exemplo de uma rede num município importante do estado de São Paulo. E aí nós tivemos a palestra da Denise, que esmiuçou o mecanismo envolvido na violência, que é a questão da humilhação, né? E tivemos a palestra da Rosimeire, que foi a primeira da tarde, que pôde contar especificamente a violência na intervenção terapêutica nos casos de violência sexual infantil, né? Então, eu acho que temos, fora o pessoal da manhã, que pôde trazer a experiência da notificação na área da saúde e a experiência do CRAVE na questão do apoio dos direitos, né? Então, eu queria passar a palavra a vocês, para não perder mais tempo, que já temos um tempo pequeno agora, para as questões, por favor, para qualquer componente aí da mesa. Não tem questão? Então, eu vou fazer uma... Ah, tem lá? Vamos lá. Por favor, você pode... Tem algum microfone para ele? Tá bom. Acho que tá bom. Tá. Aqui. Por favor. Gentileza. Quem não quiser vir aqui, tudo bem. Não precisa se inibir. Fala a pergunta daí que eu repito aqui, tá? Pode... Boa tarde. Magna, né? Magna. Falei certo? Tá, desculpa. Você fala da importância, né, da rede, clarificou bastante dessa atuação, da participação desse coletivo. Gostaria que você deixasse um pouco mais clara a participação da sociedade civil nesse processo, por favor. A sugestão aqui é fazer 4, 5 perguntas e aí as pessoas respondem. Tudo bem? Quem quiser ficar aí pode falar que eu repito. Não vamos aqui vitimizar ninguém. Então, ela está fazendo uma pergunta para a psicóloga Rosimeire do SEDES. Ela contou um caso sobre um caso de abuso no interior da família e a colega aqui quer saber sobre como é o trabalho com a família, né? Então, temos ali um caso, a criança que foi atendida, então ela quer saber do atendimento e o cuidado com a família. As respostas, por favor? Então, vamos lá. A primeira pergunta foi para você. Obrigada. Então,
a participação da sociedade civil. Então, a gente estava se formando ao mesmo tempo que a gente estava construindo um trabalho coletivo. E, em 2014, a gente fez o primeiro evento de mobilização intersetorial no enfrentamento à violência, né? E aí a gente pensou, junto com o CREAS, de trazer lideranças de bairro para esse evento, no qual também tinha profissionais de saúde e era uma fala única. E a encomenda que a gente fez para a pessoa que ia falar sobre o atendimento de violência de crianças, especificamente, é que tinha toda essa galera, então tinha que ser uma fala acessível para todo mundo. E aí, para nossa surpresa, as lideranças de bairro, que é das associações de amigos de bairro mesmo, aqueles caras lá, né? Aquelas lideranças compareceram em peso lá. E aí começou a chegar nas unidades, depois do evento, agressores que vinham pedir ajuda. Muitos falando assim, era difícil atingir esse público, e vinha gente falando assim, olha, eu queria falar com o psicólogo. Tem um psicólogo aqui? Ah, tem. Aí ia correr, mas o que é? Ah, é um caso de violência, mas eu só falo com um psicólogo. Aí chegava lá na clínica, porque tem a coisa do sigilo, né? Chegava lá na clínica, o cara falava assim, olha, eu sinto coisas quando eu vejo crianças, mas eu quero ajuda, porque eu tenho uma filha. E às vezes eu sinto coisas que eu quero fazer com essa minha filha, mas eu sei que está errado. Então, começou a pipocar casos assim, né? E também, assim, muitos agressores, mas também muita gente perversa, muito agressor perverso que ia lá para contar das conquistas que ele tinha feito quando ele abusava de alguma criança. Então, a gente teve que fazer... Então, assim, essa parceria com a sociedade civil rendeu para a gente várias reuniões no território. Eu lembro de uma que teve 400 pessoas, mobilizado pelos líderes de bairro, que a gente foi falar lá de violência, trocar uma ideia sobre violência. Teve uma vez que a gente fez um Cine Saúde sobre violência, e eles contaram várias experiências de como eles sobreviveram à questão da violência, de como eles montaram estratégias de violência para sair do ciclo de violência, de homens narrando que era assim, depois não mudaram o comportamento, e que também de mulheres narrando que ainda estavam nessa situação. Eu acho que a gente tem que estar disponível para a sociedade civil e saber que ela tem um saber ali muito rico, né, e que ele tem que ser aproveitado. E muitas vezes a gente não aproveita, porque a gente está aqui, né, veio da academia, né? Então, a gente precisa estar aberto para isso. Só que, assim, a gente precisa estar aberto com uma certa responsabilidade, porque, assim, você abre isso e aí faz um boom de agressor na rede e eu não tenho ninguém preparado para atender, né? Eu atendi quase todos os casos de agressores naquela época, porque eu não tinha ninguém qualificado para atender. Bem que a gente também sabia que ia dar nisso. Mas eu acho que a sociedade civil ela tem uma participação muito bacana nisso, né? Assim, a gente tem feito alguns eventos com a educação, e aí um pouco na linha do que você falou para a professora Rose, hoje em dia já existem alguns dispositivos para falar sobre violência sexual, violência doméstica, com crianças tão pequenas, né? A gente tem no YouTube, não sei se vocês já viram, um projeto do Ministério, junto com uma ONG aí, que chama o Denuncie. É bonitinho, são vídeos bem curtinhos, de 40 segundos, né, no máximo, e super coloridos, e eles vão falando sobre as questões de violência. Se chama Proteja-se. Aí, no final, ele fala, denuncie, é super bonitinho. Mas é interessante porque ele não tem um viés de culpar, de achar um culpado, mas ele vai alertando a criança de movimentos de autoproteção. Eles têm, em média, acho que 10 videozinhos com assuntos diferentes sobre questão de abuso ou de violência contra a criança. E é muito interessante. E é um dos assuntos que eu uso como disparador para conversar, muitas vezes, quando eu vou em escolas, quando eu vou conversar em reuniões de pais, porque a gente tem que se lançar nesses lugares. Porque a gente acha que discutir gênero, discutir violência, ou é falar de estupro, ou é falar de homoafetividade. Porque acho que só tem isso para dizer, né? E tem muito mais do que isso. Né? Isso também é importante, mas tem tantas outras coisas. A cultura de violência ela é muito grande. Então, com a sociedade civil, a gente tem que ampliar esse horizonte do que é discutir violência. Não só estar nesse lugar. Tem o lugar da proteção, tem o lugar da prevenção, tem o lugar do cuidado, mas tem o lugar da promoção da saúde também, que a gente precisa começar a falar disso e se reinventar, né? Essa estratégia social de como é que a gente lida com essa situação. Obrigada.
Então, pegando então para continuar respondendo um pouquinho, né, que a Magma começou, né, já para poder estar dentro do mesmo assunto, essa perspectiva da orientação, eu costumo muito dizer que a gente precisa ter esse olhar de enxergar quem são os sujeitinhos que estão aí diante da gente. Antes de qualquer coisa, né, de se pensar na orientação, é prestar atenção como eles estão manifestando esse desenvolvimento de sexualidade. Né? Sim, existe esse material, ele é um material orientativo, ou na internet. Tem o pessoal da SaferNet, que é uma ONG muito interessante, que foi montada na Bahia, e eles dão, inclusive, orientações para jovens que começam a ter uma interação pela internet, começam a ser assediados pela internet, têm medo de falar para o pai, para a mãe, têm vergonha, e eles têm um canal, né, que pode disponibilizar material e orientação para os jovens pela internet. Né? A Fundação Orça também tem uma produção, né, bibliográfica, que são cartilhas, livros, Quero Respeito, é para ser usada pelo professor, é para ser usada pela família e é para ser manipulada também pela criança e para o adolescente. São três edições diferentes, né, dessa mesma questão. Mas eu acho que o mais importante, porque a gente fica sempre na dúvida, né, a gente insere esse assunto, né? É bom inserir? Será que eles estão preparados para isso? Será que a gente não vai propor um excesso em termos de maturidade, né? Por isso que eu digo que a questão mais importante é o nosso olhar atento para as crianças que estão ao nosso redor, porque elas falam. Elas falam, elas perguntam, elas brincam, e a partir disso você vai perceber que ela está precisando de uma intervenção que possa ter contextos nessa hora. Quer ver uma coisa importante? Troca-troca entre primos e irmãos. Isso é uma coisa muito mais comum do que a gente queira imaginar, né? Eu li para vocês hoje um pedacinho do texto de Frenzy, de 1932, tá? E quando a gente fala que existe muito mais do que a gente quer acreditar, né? Que existem famílias acima de qualquer suspeita onde essas questões acontecem, né? Olha aí, é atual. Né? Então, a gente tendo essa atenção, esse cuidado, dificilmente a gente não capta a necessidade da criança desse contorno. Né? Tendo essa necessidade, eu costumo dizer, com tudo em sexualidade, doses homeopáticas. Né? Perguntou, você explicou. Ficou bem? Ok. Perguntou mais um pouquinho? Você explicou. Né? Porque ela também vai te dizendo o ritmo, né, em que você vai tendo essa noção de explicar. Né? E eu costumo dizer que a gente tem que explicar as coisas do jeito que elas são. Né? Não precisa dar aquela aula com todas as perspectivas, mas a gente tem que explicar do jeito que elas são. Né? A cegonha não é assim, não veio, foi uma sementinha, não dá mais. Né? As crianças estão no mundo com muita facilidade de acesso a informações que não são essas. Né? E a situação mais desconfortável é quando elas percebem que os pais não estão conversando o que é de verdade com elas. Entendeu? Então, para cada um, você vai ter aí a sua perspectiva de prestar atenção e buscar esses recursos. Tem, né? Nesses centros que trabalham com isso, com prevenção, a gente tem trabalho de atravessar a cartilha de Mônica, né? Que é da Mônica, que é o universo deles. Né? Tem adequação à linguagem deles que pode orientar os pais. Entendeu? Mas o mais importante é que a tua decisão tem que estar muito ligada ao teu feeling, né? Se o teu filho vai se beneficiar mesmo com aquilo, ou se já é uma neura, né? Que a gente tem que ter um cuidado com isso, né? Que antecipa uma fase da criança entrar em contato com isso. Né? Então, o mais importante continua sendo essa perspectiva mesmo do lugar do educador. Agora, deixa eu falar um pouquinho dessa questão do trabalho à família. Né? Tudo depende muito do contexto onde a gente está. Esse trabalho depende muito do contexto onde a gente está. Magna está falando da saúde, e eu acho que a saúde é o melhor dos mundos, se comparar com a assistência social, por exemplo. Está entendendo? Porque a demanda desses usuários vem com problemáticas sociais e problemáticas psíquicas muito sérias. E a assistência social fala do tal do atendimento psicossocial, que ninguém sabe dizer exatamente o que é. E fala que quando aparece esse tipo de coisa que eu discuti com vocês hoje, independente de estar vinculado ou não, tem que encaminhar para a saúde.
E a saúde nos responde, Magna, aqui em São Paulo, que nós somos os especialistas, os CREAs são os especialistas. Por quê? Porque a política de atenção nacional, de proteção nacional, vem para a assistência social. É para fazer essa rede, é para fazer a intersetorialidade, mas isso é sempre ainda muito delicado. Então, o que acontece? Os profissionais estão lá com as demandas, coisas muito sérias, agregados a uso de medicação, agregados a quadros psicopatológicos bem sérios, a dependências químicas bem sérias, e eles têm que lidar com isso. Então, nas minhas supervisões, eu tenho ousado dizer, vamos atender a demanda que o usuário está te pedindo. Tá? E com a família, é um nó. Por que é um nó? Você pergunta para os profissionais, vocês atendem família? A gente atende família. Eu chamei a avó, depois eu chamei o irmão, depois eu chamei. Mas colocar o núcleo familiar ali em setting é ruim, hein? É ruim, hein? Né? Então, eu tenho ousado com eles uma estratégia da terapia sistêmica, né? Que fala, sim, que nós temos um sistema abusivo. Se a gente não trata esse sistema abusivo, a gente tem pouca possibilidade de sucesso, porque tem um rodízio em relação a quem vai protagonizar a dia de agressor-vítima. Você tira o agressor, um irmão mais velho vai reproduzir o modelo. Você tira a criança, outro filho tem condições de entrar, tem possibilidade de entrar nesse lugar de vítima. Percebe? Se a gente não trabalha a psicodinâmica abusiva, dificilmente aquilo tem de mudança. Então, para que eles tenham um pouquinho mais de coragem, eu proponho para eles, então, faz a estratégia das múltiplas abordagens na terapia familiar. Tá? Então, vem todo mundo, dê um quebra-pau, no dia seguinte, na próxima sessão, você fala assim, então, hoje vem só o casal. E você trata uma coisa que seja específica do casal. Né? Aí apareceu alguma coisa do casal com relação a outro filho. Insere o outro filho na próxima. Então, você está tratando a família, mas de acordo com aquilo que a própria dinâmica e com a própria estruturação dos vínculos estabelece. Dali um pouco, você está conseguindo colocar todo mundo nessa conversa. Então, por que isso depende do contexto? Se existe uma intervenção judiciária de que o agressor não pode fazer parte desse contexto, é muito difícil, porque a gente também está sujeita a fazer parte de uma rede de proteção. Entendeu? Se você está no teu consultório, na tua rede privada, você faz do jeito que você imaginar. Agora, quando você está dentro de uma instituição, você tem que responder também à normatização disso. Né? Então, eu tenho percebido que eles têm ficado mais corajosos e tentado fazer, por exemplo, os grupos familiares de irmãos. Sabe? Estão todos abrigados na mesma instituição de acolhimento. Né? Então, trazem todos eles. É diferente, não é um grupo de crianças. Né? Eu falo para eles, vocês não estão atendendo o grupo de crianças, estão atendendo a partir da estratégia de família, porque eles são irmãos. Né? E tem sido coisas muito ricas que têm aparecido. Né? Agora, a gente precisa quebrar também essa resistência de que a gente não dá conta de botar todo mundo junto. É muita transferência e a gente não dá conta. Né? Tem que quebrar essa resistência para realmente trabalhar com isso. Bom, aí aparece também a questão da mãe que se recusa a fazer o papel de proteção. Né? E, às vezes, sobra para o profissional que escuta, né, a queixa da criança, o que fazer com isso? Né? Mesmo nos serviços de proteção da política pública, eu tenho incentivado o fortalecimento dessa mãe para que ela faça essa notificação. Ela faça essa notificação. Porque eu acho que aí a gente já está trabalhando um resgate dessa proteção, dessa função protetiva dela. Não sei se vocês sabem, o que mais aparece no set terapêutico é o ressentimento em relação ao parceiro que não protegeu. Né? É a dor do parceiro que não protegeu. Então, a gente sempre trabalha, num primeiro momento, o fortalecimento para que ela faça isso. Tá? Não fez, não tem dúvida. A gente tem que se responsabilizar por isso. Né? Está escrito no ECA, independente. Né? Qualquer cidadão, independente, inclusive, de estar no seu exercício profissional, se tem uma suspeita, precisa encaminhar para a averiguação, que é um pouco a gente também diferenciar esse imaginário sobre denúncia.
né? Nós vamos fazer uma notificação e a gente espera que uma equipe, né, preparada e dita, né, para fazer isso, vai fazer o acompanhamento, a investigação, para que se defina se ali a gente está diante de um abuso ou não. Existe hoje a tal da alienação parental, né, que, às vezes, as brigas conjugais aparecem histórias de abuso sexual. Quem vai investigar isso? O profissional que vai tratar, de preferência, ele precisa manter uma mínima asepsia desse setting, para que essa criança fique à vontade de dizer: eu odeio a minha mãe, ela está inventando tudo isso, ela exagera, não é bem assim, ela tem inveja da nova mulher do meu pai, por isso ela fica... Ele precisa ter essa liberdade. Precisa ter essa liberdade, né? Se a gente o tempo todo está envolvido com os vínculos familiares, ele pode realmente imaginar que a gente tem essas alianças e a perspectiva dele poder ficar à vontade para falar. Veja, gente, para mim, eu acho que o setting terapêutico, para qualquer um de nós, é o lugar onde a gente ousa pensar o conhecido. A gente conhece, mas a gente não ousa pensar, porque todos os mecanismos que eu coloquei para vocês vão levando a gente a tirar, né, como uma necessidade, né, ou como aquilo que realmente está por trás do que a gente não cresce, do que a gente não desenvolve. Então, o setting terapêutico, ele precisa ser o único lugar onde a criança vai dizer: eu gosto, eu quero voltar a ter a brincadeira de sorvetinho com meu pai, né? Meu pai, que abusou de mim, minha mãe mandou embora, ele está começando a rondar a minha casa porque ele quer que eu vá lá passar a roupa dele, ficar com ele, e eu quero ir. Né? A gente tem que ter uma abertura para que isso apareça, né? Porque senão vai funcionar, continua funcionando na medida do... Então, eu acho que fortalece. Não deu certo, aí a gente tem que assumir, mas sempre numa relação muito franca, muito franca. Eu tenho uma responsabilidade, eu faço parte da rede de proteção, eu tenho que encaminhar isso para as pessoas do serviço que cuidam da parceria com a rede, que vai notificar que a proteção dele não está acontecendo. Eu não preciso ligar direto e falar: olha, sabe o que acontece? Ele me contou aqui que o pai apareceu na casa dele, abaixou a calça, prestou o pipi para ele, pediu para ele lamber. Não precisa. Nem em relatórios. A gente não precisa dar esses detalhes. Existem formas da gente incitar os nossos parceiros a pegar a parte que lhes cabe, sem necessariamente dar detalhes que são da peculiaridade, da intimidade e daquilo que é próprio do material terapêutico. Entendeu? Então, é isso. Faltei uma coisa muito importante, que eu gostaria de fazer um comentário em cima do que você colocou, Magna, porque, assim, eu tenho ficado muito preocupada, inclusive com o que eu tenho estudado aí na minha tese, é que é com essa ideia de que todo abusador sexual é perverso. Vocês acham isso? Não. Né? Sexual é um perverso. Mas tá, pois é. Exatamente, porque o pedófilo é o perverso sexual, né? A pedofilia é uma perversão sexual. E aí, por que eu me preocupo com isso? A maior parte dos casos que a gente é atendido, mas aí as pessoas falam, a forma de funcionamento é muito parecida, tá? Tanto que a gente fala que a neurose histérica é o negativo da perversão. Por quê? Porque as fantasias são praticamente as mesmas. Só que o perverso passa ao ato. E o histérico não passa o ato. Tá? Só que, do mesmo jeito que o suicida, que não tem dinâmica para o suicida, ele é muito mais histérico que quer chamar uma atenção. Às vezes erra a mão e morre. Né? O que a gente tem percebido é que esses histéricos que querem atenção escópica, né, olhem para mim, eles perdem a mão e são pegos. Porque os verdadeiros perversos dificilmente chegam para a gente. Rapidamente, né, por causa do horário, nós estamos falando de uma senhora que guardou por quase 50 anos uma memória traumática. Então, a memória de uma criança que sofreu uma ferida. Então, nós temos que resgatar essa criança ferida que ficou no passado dela. Então, ela é uma mulher adulta que, se visse uma criança hoje sendo vítima dessa violência, o que ela faria? Então, ela tem que entrar em contato com essa criança ferida, que ela deixou de lado, reprimiu durante todos os anos. Essa criança ferida não foi cuidada,
por isso continuou provocando sofrimento nela. Então, no trabalho terapêutico, ela vai resgatar a memória dessa criança, abraçar essa criança, fazer as pazes com ela, né? E levá-la junto dela agora, essa criança cuidada, bem amada, né? Protegendo-a de outras possibilidades de ser ferida. Então, é o resgate da criança traumatizada, claro, através da imaginação que a gente trabalha, mas que ficou reprimida. Ela foi negada, né? Quando a gente tem um evento traumático, às vezes você não quer lembrar do que aconteceu, mas fica lá provocando sintoma. Então, você volta para a situação, porque ela tem agora a memória do que aconteceu, e vai resgatar essa menina, cuidar dela, carregá-la consigo. Né? Seria por aí o caminho terapêutico. Vou passar a palavra, então, agora vamos encerrar, né? Convite, assim, uma das atividades que a gente tem lá no Centro de Referência a Vítimas de Violência, que tem a ver com essa questão da parceria em rede, é o Fórum de Debate, que acontece sempre na terceira quinta-feira do mês, lá no auditório do Instituto, das 14 às 16 horas. No dia, em setembro, a terceira semana, que, se eu não me engano, é 27, não lembro, 20 de setembro, a terceira semana. Então, vai acontecer um fórum que vai falar sobre o agressor sexual, o atendimento do agressor sexual, né? Onde a gente vai apresentar um pouco essa questão do nosso grupo de estudos, e vem essa professora, a Cassandra França, da UFMG, para falar com a gente também sobre o trabalho do CAVAS. É um fórum aberto, não precisa inscrição, é só chegar lá e participar. Então, eu convido a todos vocês. Tá bom? Eu vou passar a palavra à professora Edna para fechar o evento. Professora Matilde? Tá. Acabou o tempo, né? Infelizmente, acabou o tempo. Você quer vir aqui, professora? Então, a professora Edna vai falar algumas recados. Queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a colaboração dos palestrantes, que eu acho que trouxe bastante desafios, né, para o nosso conhecimento. E eu só queria fazer um comentário. Em geral, onde aparece muito a violência contra a mulher, que não aparece na forma de queixa, é nos consultórios de ginecologia e de obstetrícia. E que, infelizmente, a gente não faz qualificação. A gente tem tido um desafio aqui, né, na PUC, temos tentado fazer isso na graduação, e estamos tentando fazer também aqui no pós-graduação, com o centro, de qualificar o profissional para identificar pequenos sinais que nos identificam, que nos indicam as questões de violência e quais são as formas de tratamento, de cuidado, e criando esse processo de rede que eu acho que é fundamental para a gente trabalhar. Eu queria agradecer bastante a presença de vocês, e nós vamos terminar de uma forma mais light, né? Nós vamos fazer um sorteio, e nós vamos sortear alguns livros que são produções dos professores do núcleo. Então, livros da professora Denise, da professora Rosa e meu, Edna. Sou Edna Carrali. A gente tem feito trabalhos, e essa é o nosso grande mérito do nosso núcleo, a gente somos multiteóricos. Ou seja, nós trabalhamos com diferentes linhas teóricas, tentando enfrentar os desafios que a psicologia nos coloca e que o mundo atual nos coloca. Então, os livros que vamos sortear são com leituras diversas. E assim vocês vão conhecendo um pouco do nosso trabalho. Todos os livros são frutos dos trabalhos de pesquisa e reflexão que a gente tem desenvolvido, e tem desenvolvido não individualmente, mas nas situações de parceria, e aí vocês vão perceber isso. Então, além dos livros, nós vamos sortear também a assinatura que a revista... como chama mesmo a revista? Mente e Cérebro colocou, tá bom? Para fazer o sorteio, a gente, como vocês falaram que vocês estavam aqui,
E o pessoal anotou na inscrição, então a gente tem qual é o número de inscrição de vocês. Então a gente colocou num saquinho de papel só o número das pessoas que estão presentes, tá bom? Olha, eu não sei, desculpa, estou de salto ao tanto, eu fiquei grandona aqui, né? Mas tudo bem. Nós vamos começar sorteando a partir do livro da professora Denise Ramos, que chama A Psique do Corpo. Esse material dela é fruto de várias pesquisas e do doutorado dela, né? Cadê a Denise? É do doutorado mesmo, estou falando certo, né? Ai, tá bom. Então, uma parte do trabalho dela de doutorado e de outras pesquisas que ela vem desenvolvendo. Então, eu comecei pela professora Denise, porque ela, com a professora Matilde, que criaram o núcleo de psicossomática. Então, a gente tem regras de educação aqui no nosso... E começamos pelos pioneiros. O número 398. Ah, peraí. Natália Zabini de Oliveira. Está aí? Larissa Carvalho da Silva. Silvia Letícia de Assis. Não, ela está lá. O próximo livro que nós vamos estar sorteando é A Vivência da Relação Amorosa em Adolescentes com Crianças com Doenças Crônicas, O Amor Segundo Jovens com Câncer, que é organizado pelo professor Renato Santos e pela professora Rosa Tosta.